Bem-vindo ao canal do JB. Você que chegou até aqui, eu peço que você dê um like sobre este vídeo, você possa se inscrever, é só clicar aí no vermelhinho, e se desejar, eu gostaria de saber a tua opinião sobre esse vídeo. Já faz alguns dias, no mês de julho, que em Araçatuba aconteceu um fato interessante para análise. Uma mãe perdeu a guarda de sua filha de 12 anos em Araçatuba, que é uma cidade do interior de São Paulo, depois que adolescente ela começou a participar de rituais, segundo os sites, diziam que era do candomblé, era da religião afro. Eu não sei se era, não posso afirmar se era do candomblé. A ação ela foi movida pelo Conselho Tutelar da cidade, após denúncias da própria família da garota, né, por parte da mãe, no caso, a avó da garota, que alegou que aquela criança, aquela adolescente, estava passando por maus tratos e abuso sexual. Isso sem provas, mas foi a denúncia que foi feita. Para a defesa da mãe, claro, isso trata-se de um caso de intolerância religiosa. Mas antes dessa ação ser movida, a avó, que é evangélica, juntamente com outros parentes, já tinham feito outras denúncias contra a mãe da jovem, porque era praticante de uma religião afro. A menina chegou a passar por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal, que não apontaram nenhuma lesão ou hematoma. A adolescente só estava com a cabeça raspada, que é algo que faz parte do ritual da religião, que nós vamos falar logo mais. E os parentes da garota insistiram no caso e fizeram nova denúncia, afirmando ter havido lesão corporal por causa do cabelo raspado. O caso foi parar na justiça, que transferiu a guarda da adolescente para a avó. A pergunta é, se no Brasil existe tolerância religiosa? E se existe, será que ela só se aplica quando a religião é maioria? É o que nós vamos ver a partir de agora. Bem-vindo. Para a gente entender mais ou menos esse caso, eu não vou entrar na questão jurídica porque não é minha área. Só vou relatar o que estava em alguns sites porque não é minha área de conhecimento. Mas dentro da minha área de conhecimento, a ciência da religião, a gente pode ter uma luz, um caminho que nos ajudará a entender o caso da religião da garota. Né? Então vamos lá. Segundo o site UOL, a revista Veja e o G1, o caso segue em segredo de justiça. Né? Já faz alguns dias, a mãe quer a guarda de volta e aguarda o agendamento de uma audiência em que será ouvida pelo juiz. Tudo bem, vamos aguardar isso aí, mas não tem data ainda, não tinha data ainda para acontecer. A decisão da justiça ela foi tomada depois do Ministério Público acatar a denúncia da avó da menina, que ela estava sofrendo maus tratos. Segundo os policiais, eles disseram que foram acionados para atender a denúncia dos maus tratos, e o site diz que maus tratos e possível abuso sexual que estaria ocorrendo dentro de um terreiro de religião afro. Quando eles encontraram a adolescente, com o responsável lá do local, os policiais conversaram com o responsável, que alegou que a adolescente estava passando por um tratamento espiritual. Com isso, ela teria que ficar em confinamento. Quer dizer, ela teria que ficar ali no terreiro por alguns dias, né? Coisa que se leva de 5 a 10 a 15 dias. Porém, alegou que a menina não sofreu nenhuma violência. Ainda de acordo com os sites e o relato dos policiais, a mãe da adolescente esteve no local e informou que tinha o conhecimento, total do conhecimento do tratamento espiritual, que a sua filha não sofria também de nenhum tipo de abuso. Os policiais informaram que a adolescente trajava roupas brancas, como é o caso nesse momento que ela está passando por esse rito de passagem, que remetem à religião, aparentemente tranquilidade, não representava nenhum hematoma e lesão aparente. Depois, e só estava com o cabelo raspado depois que ela foi para o IML.
né? Então ela passou por essa perícia no instituto para constatação se havia algum hematoma, mas apenas o corte de cabelo que o delegado de plantão entendeu como uma forma de lesão corporal. Bem, como eu disse, eu não quero entrar nesse mérito da justiça porque não cabe a mim, não é minha área de conhecimento. Como eu também creio que nenhum dos jornalistas, ou juiz, ou delegado, é do conhecimento específico da área da religião. A não ser o conhecimento empírico e o senso comum que todo mundo pode ter e achar que é porque leu aqui e leu acolá. Aí é que entra a ciência da religião. Ela pode intervir. Ela pode dar uma luz sobre o caso o cientista debruce sobre essa situação e ele seria bem claro para explicar para o juiz, para o delegado, sobre as formas de religiosidade de determinada religião. Para se entender ou compreender se aquilo é uma lesão ou faz parte do ritual e etc. Tá? Então, primeiro, esse adendo aqui, que não faz parte do conhecimento do juiz, ele pode ler, pode entender superficialmente, como também do delegado. A ciência da religião, para o cientista da religião, no caso, ele possui um conhecimento do objeto e as ferramentas específicas para análise do caso. No caso, ele tem distanciamento e a ciência da religião investiga sistematicamente as religiões em todas as suas manifestações que nós chamamos de fenomenologia. Faltou conhecimento, inclusive, do jornalista que cobriu o caso, porque apenas falaram da menina, da religião da avó e da religião da mãe, no que se refere ao ato da adolescente estar presente no terreiro. Mas não explicou o que era o rito de passagem, tal. Ficou algo no ar, porque não aprofundaram as suas informações, ficaram nas questões realmente de superfície, do senso comum, e que veio agravar mais ainda para quem estava lendo as matérias que eu vi, todos esses canais que eu já mostrei para vocês, e jornais. Mas não explicaram para o leitor ser um conhecimento do que se trata aquela prática. Inclusive, o próprio delegado entendeu que raspar a cabeça da adolescente teria sido lesão corporal, quando a mãe e a menina sabiam o que estavam fazendo. Ora, se eu desejo participar de uma religião específica, como praticante, como um fiel, existem certas obrigações e uma delas que eu tenho que ter para essa religião, e uma delas é o rito de passagem. Que eu poderia enumerar várias práticas, ou vários ritos de passagem, que inclusive realmente beira a mutilação, que está proibido. Por exemplo, esse rito de passagem não tem no Brasil, mas ele tem na África e em alguns países. Né? Mas apresentarei os mais conhecidos. Por exemplo, se eu desejo ser católico ou evangélico, tem alguns ritos de passagem, e um dos principais é o batismo nas águas, por aspersão ou por imersão, se tornando então, depois daquele batismo, um participante daquele grupo. Na religião judaica, há vários processos, né? São os vários ritos de passagem, inclusive o da circuncisão, na qual o próprio Jesus participou. Ok? Antes era o próprio rabino que fazia a circuncisão, hoje é feita em hospital e tal, mas ainda é feita até hoje a circuncisão do judeu. Na religião afro, existem vários ritos de passagem. Aqui no Brasil nós temos alguns, mas a feitura de santo é um super importante dentro dessas religiões. Rito no qual essa adolescente estava passando e ainda ia completar o seu período, certo? Que foi interrompido com a chegada, no caso dos policiais, levando a garota. O objetivo da ciência da religião é fazer um histórico o mais abrangente possível de fatos reais do mundo religioso, bem como um entendimento histórico do surgimento e desenvolvimento das religiões. Ela identifica os contatos mútuos e a investigação das suas inter-relações com outras áreas da vida. A ciência da religião, ela estuda também a fenomenologia da religião a partir de um estudo dos fenômenos religiosos, das práticas concretas e o material exposto a uma análise comparada. Veja que não é simplesmente eu olhar, ver e chegar a uma conclusão. Né? Se você é praticante, você se distancia para analisar, no caso, o objeto de estudo, que é a religião.
É isso que a ciência da religião faz. É o que o cientista da religião está preparado para fazer. O Brasil, em teoria, ele é laico. Está escrito na Constituição, mas na prática ele sempre se apresenta como intolerante, participante de uma religião específica e sem considerar as demais. É assim que nós temos visto, né? Inclusive, eu tenho que falar no próprio governo, quando se diz, né, que se é maioria e as pessoas têm que se adequar ao comportamento cristão, quando se coloca um ministro da Justiça ou da mulher num cargo e diz que essa pessoa é terrivelmente evangélica. E nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Então, o rito de passagem é um rito importante para qualquer religião, porque vai legitimar, né, a sua pertença a determinada religião. Mas há de se entender que, na prática, que o mundo é plural, que o Brasil é plural na sua religiosidade e por não falar nas questões sociais. O Brasil é plural. Eu penso que essa postura de grande parte brasileiros é por falta de conhecimento, falta de respeito aos demais religiões, quando, o que eu já falei, o presidente da República fala em rede nacional que vai colocar um ministro terrivelmente evangélico. Nós vamos falar isso, como eu disse, no próximo vídeo. Por mais que você seja religioso, um cristão praticante, né, e ache que tal religião não é correta, etc, 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 esse discurso ele pode ser entoado lá na igreja. Mas nós não temos o direito de se desfazer dos outros, achar que o outro é uma seita. Isso já saiu em desuso, pelo menos para a ciência da religião, porque quando você diz que o outro é uma seita, você está numa situação que você se acha que está superior. Quem na religião está superior ao outro? Quem é a religião maior de mais verdades? Diminuir determinada religião em uma postura assim sectária, né, a pessoa condena as demais porque a sua fé não concorda, né, porque tem vários elementos que a sua fé discorda, né? Alguém poderia denunciar que, por exemplo, que o batismo da igreja evangélica é quase um afogamento, porque pega a pessoa, coloca de tábua e depois levanta, mas o doidinho lá pode escorregar e pode morrer. Eu não soube nunca que aconteceu isso. Mas assim, exagerando, poderíamos fazer isso. Quando pensamos que estamos evoluindo, gente, no mundo, e aqueles que são cristãos, né, cumprindo com os ensinamentos de Cristo, o Messias de Nazaré, o que parece é que só vale para quem é cristão. E o restante da sociedade, essa jaz no maligno, como está escrito. E se esquece do fundamento básico do cristianismo, que não sou eu que vou dizer, você aprende na escola bíblica dominical ou na sua Bíblia. Que isso todo cristão deveria já ter em mente essa verdade básica. Para onde é que nós estamos caminhando, hein? Uma senhora não aceita que a neta, que está com a mãe, seja de uma outra religião que ela não pertence, né? E lá tem um rito de passagem que não machuca. É simplesmente uma prática que só quem pode explicar é a babaluxá, a mãe de santo, o pai de santo. Ele pode explicar em detalhes o porquê de uma prática do rito de passagem. Uma das práticas é raspar o cabelo. Ainda existem outros elementos, mas essa daí, que é a olho visto, não se procurou ela para explicar essa questão, não se chamou, inclusive, poderia ser interessante, não um filósofo, não um sociólogo, de maneira alguma, mas nenhum teólogo, muito menos, mas um cientista da religião, esse poderia dar luz para o juiz, para o delegado, enfim, para todos, do que estava ocorrendo. Para onde nós estamos caminhando? Onde um simples participar de uma outra religião é causa de justiça. E porque não entenderem do que se trata, por ignorância, quando a gente chama ignorância, é porque a pessoa não tem conhecimento, se torna um crime. Para onde nós estamos caminhando? É isso aí, gente.